O sol afunda lentamente atrás das colinas de pedra calcária que cercam Jerusalém, tingindo o céu de um laranja profundo que se derrama sobre os telhados planos das casas amontoadas. O ar carregado de poeira cheira a lenha queimada, a azeite derramado sobre braseiros acesos, a pão de cevada recém-tirado dos fornos de argila. As ruas estreitas da Cidade Baixa, mal largas o suficiente para duas pessoas passarem de frente, começam a esvaziar-se de vendedores e pastores que arrastam suas últimas cabras para os currais. É quarta-feira, o dia que a tradição reserva para que as jovens que contraem matrimônio pela primeira vez passem à etapa definitiva de sua união. Os escribas anotam, os anciãos lembram. As mulheres do bairro sabem antes de todos. A casa é uma construção de pedra bruta, rebocada com uma mistura de cal e palha, de um único andar, com uma pequena escada exterior de blocos irregulares que leva ao terraço, onde a família guarda talhas de grão e feixes de lenha. A porta é de madeira grossa e áspera, reforçada com dobradiças de ferro forjado. Lá dentro, as paredes caiadas recebem a luz vacilante de várias lâmpadas de barro. As Nerot, pequenas, em forma de tigela, cada uma com sua mecha de linho flutuando em azeite. Há 8 ou 10 acesas esta noite, mais do que o habitual. O quarto cheira a mirra e a cedro. A jovem esposa foi preparada desde a manhã. As mulheres mais velhas da família, a mãe, a tia, a vizinha que já passou por isso, banharam-na com água morna perfumada com folhas de isopo, trançaram seu cabelo escuro com fitas de lã tingida em vermelho e azul, esfregaram seus pés e mãos com óleo de cássia. Sobre seu corpo veste uma túnica longa de linho fino, tecida com paciência durante meses. Linho branco com uma franja bordada na bainha. Por cima, um manto mais amplo de lã macia a cobre dos ombros. Usa sandálias de couro com tiras que se amarram até o tornozelo. Nos pulsos, pulseiras de bronze. Nas orelhas, pequenos aros do mesmo metal. Seu pescoço ostenta um cordão, do qual pende uma conta de cornalina vermelha, herança da avó. Traz o cabelo coberto. Um tecido de linho leve cai da coroa da cabeça até os ombros. Não um véu que oculta o rosto, mas o sinal visível de que pertence a alguém, de que o contrato já foi assinado, de que o ketubá existe, guardado em 3 cópias. Uma nas mãos do pai, outra nas mãos do marido, a terceira custodiada pelos anciãos do bairro. O ketubá foi selado meses atrás. Um pergaminho de couro fino, escrito em aramaico, com letras cuidadosas traçadas por um escriba contratado para a ocasião. Nele constam as obrigações do marido: prover roupa, alimentação, moradia, respeitar a esposa, pagar-lhe uma quantia acordada em caso de divórcio ou de sua própria morte. É um documento de proteção tão comum na Judéia quanto as pedras no caminho. Desde aquela assinatura, ela viveu na mesma casa, mas separada dele, prometida, mas ainda intocada. Costurou, moeu trigo entre 2 pedras de basalto, carregou água do poço comunitário em cântaros de barro sobre a cabeça. Esperou, manteve suas lâmpadas com azeite, as lâmpadas sempre com azeite. Agora a noite chegou. Lá fora, na rua calçada com seixos irregulares que machucam os pés de quem não conhece bem o caminho, ouve-se primeiro o som do chofar, o chifre de carneiro cujo bramido corta o ar noturno e percorre o bairro inteiro. Depois vozes de homens, risos contidos, passos. O noivo chega acompanhado de seus amigos, seus companheiros de núpcias, cada um segurando uma tocha de madeira resinosa cuja chama oscila com a brisa que desce do monte. Veste uma túnica longa de lã bege, com franjas rituais nos 4 cantos, o tzitzit e um manto listrado sobre os ombros. Suas sandálias são de couro curtido, com sola grossa de madeira. Traz a barba aparada. Na cabeça, um turbante de linho branco enrolado com cuidado. As amigas da noiva, as companheiras que esperaram com ela,
saem à soleira com suas próprias lâmpadas acesas. O reencontro ocorre no espaço entre as duas famílias, sob o céu negro repleto de estrelas, sem lua naquela noite. As lâmpadas são o único horizonte luminoso. Dentro da casa, o quarto foi preparado. É um aposento pequeno, separado do espaço principal por uma cortina de lã grossa. Sobre o chão de terra batida, há uma esteira trançada de junco. Sobre a esteira, um colchão recheado de lã de ovelha, coberto com lençóis de linho. A família da noiva colocou sob os lençóis, debaixo da noiva, onde corresponde, um pano quadrado de linho branco, do tamanho de 2 palmas juntas. Sobre esse pano, a mãe bordou com linha vermelha os nomes dos dois e a data segundo o calendário hebraico. Esse pano tem um nome, um propósito, um peso legal que nenhum pergaminho pode igualar nesta noite. As paredes do quarto estão nuas, salvo por um ramo de murta pendurado sobre a verga, símbolo de união, de alegria, de vida. Há uma lâmpada pequena acesa num nicho de pedra talhado na parede. Há um cântaro de água e uma tigela de barro sem decoração. Do lado de fora do quarto, as duas famílias esperam. Não em silêncio, falam em voz baixa. Bebem vinho de uma jarra de cerâmica que circula de mão em mão, comem tâmaras e figos secos de uma cesta, mas esperam. As testemunhas designadas por cada família colocam-se perto da cortina. São homens de confiança, conhecidos, respeitados no bairro. Sua presença não é curiosidade, é a garantia legal de que o que ocorre lá dentro ocorreu. O tempo passa, as lâmpadas crepitam, alguém tosse. Uma criança dorme recostada no colo de uma mulher mais velha. Quando o noivo sai finalmente do quarto, traz nas mãos o pano. As testemunhas o recebem, examinam-no em silêncio sob a luz das lâmpadas. Ninguém precisa dizer nada em voz alta. A evidência fala no idioma mais antigo desta terra, o do contrato e da honra dos pais. O pano é entregue de volta à mãe da noiva, que o guarda com cuidado. Permanecerá sob sua custódia. Se algum dia, e que os céus não o permitam, o marido levantasse uma acusação falsa contra a honra de sua filha, esse pano seria apresentado aos anciãos da cidade, e o que mentiu receberia castigo público e pagaria em prata. A esposa sai do quarto. Seu rosto não trai nada que a multidão não deva ver. É o costume. A compostura é parte do rito. Então começa a terceira etapa, a procissão em direção à casa do marido. O grupo inteiro põe-se em marcha pelas ruas noturnas da Judéia, com tochas e lâmpadas, com cantos que os vizinhos reconhecem mesmo já dormindo, com o rumor de sandálias sobre o calçamento. Os cães latem dos telhados. As estrelas não se movem. Os muros de pedra da cidade velha absorvem o som e o devolvem suavizado. A casa do marido, ou a de seus pais, que é onde viverão por agora, é semelhante em construção à que acabaram de deixar. Pedra, telhado plano, pátio interior com uma figueira jovem e um buraco no chão que serve de fogão. Há um moinho de mão de basalto negro apoiado contra a parede. Talhas de barro de diferentes tamanhos alinhadas ao longo do muro. Uma para o azeite, 2 para o vinho, várias para a água. Os utensílios pendurados em ganchos de madeira, conchas de osso, peneiras de esparto, raspadores de sílex. Um tear de madeira vertical ocupa o canto mais amplo. Sobre o telhado, feixes de linho postos a secar ao sereno. Aqui começa o festim. As semanas de preparação derramam-se sobre a mesa baixa de madeira escura, rodeada de almofadas sobre as quais os homens se reclinam conforme o costume. Há pão de cevada e pão de trigo, lentilhas cozidas com azeite e alho, queijo de cabra curado, azeitonas pretas marinadas em ervas, peixe seco do mar da Galileia, figos, romãs partidas ao meio que derramam suas sementes vermelhas sobre a toalha de tecido rústico. O vinho é espesso, escuro, misturado com água conforme dita a prudência.
As mulheres comem separadas em outro canto, com suas próprias iguarias e sua própria conversa. Os músicos, 2 homens com flautas de cana e um com um pandeiro de couro, tocam melodias que todos conhecem desde a infância. Alguém improvisa versos em aramaico elogiando o casal, comparando a esposa a uma vinha em flor, o marido a um cedro do Líbano. É a linguagem poética desta terra. A festa durará 7 dias, 7 noites de bênçãos, de vinho, de canções. Os amigos virão e irão. A família permanecerá. Cada noite recitam-se as Sheva Brachot, as 7 bênçãos do matrimônio, palavras milenares dos homens piedosos desta terra. A nova esposa aprende logo os ritmos da casa. Quando moer o grão, lavar a roupa, descer ao mercado onde os vendedores gritam em aramaico e grego, e as bancas oferecem especiarias, tecidos e panelas de barro. Aprende o nome dos vizinhos, os horários do posto comunitário, os dias em que se espera a chegada das caravanas do sul. A vida da Judéia não para por um casamento. As caravanas continuam chegando carregadas de seda e especiarias através da poeira do deserto. Os peregrinos continuam chegando para as festas do templo, lotando as hospedarias de barro e madeira que margeiam o caminho real. Os anciãos continuam sentados nas pedras da porta, aconselhando, lembrando. E a nova esposa, com seu manto de lã, suas pulseiras de bronze e seu cântaro de barro apoiado no quadril, desce pela primeira vez sozinha ao poço do bairro buscar água para a casa que agora também é sua.